Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, desde o nosso estúdio no sul da Flórida, nos Estados Unidos, onde nós servimos ao Senhor e estamos juntos mais uma vez para estudarmos a nossa série de lições, os ataques contra a Igreja de Jesus Cristo, e nós estamos na lição de número 5, que foi intitulada A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Quando nós lemos estas palavras com nome difícil, às vezes a gente nem gosta de tocar neste assunto, mas queridos, creia, por favor, que não foi por acaso que o pastor José Gonçalves selecionou este como um dos tópicos para esta série de lições, e nós queremos estudar este assunto, em verdade, em duas classes. Na classe de hoje, que você está aqui neste vídeo, nós vamos trazer uma apresentação que nós entendemos que seria própria para ensino nas nossas classes de escola dominical. Na live desta quinta-feira, que nos segue, portanto, a quinta-feira anterior à classe de escola dominical, nós vamos estar trazendo uma classe de aprofundamento, onde nós vamos responder as seguintes perguntas. Se nós brasileiros, que historicamente somos um povo religioso, como pode hoje virar moda ser ateu? Segunda pergunta, tem crente, influenciado por estas ideologias? Terceira pergunta, como pode essas coisas de materialismo e ateísmo entrar na igreja? Terceiro, seguinte, abra o olho, o novo ateísmo está disfarçado de ciência. E terminaremos com materialismo sendo a coluna da teologia da prosperidade. Queridos, então nós temos algo interessante para a segunda classe, mas não pense que esta primeira é menos interessante e importante, amém? Baseada na nossa lição, na nossa revista, nós propomos para você 3 tópicos para o estudo dessa lição. O primeiro é no que não crê o materialismo e o ateísmo. O segundo tópico será obras de Satanás através do materialismo e do ateísmo. E terceiro, a defesa do crente quanto ao materialismo e ao ateísmo. Vamos juntos ao estudo deste dia. No primeiro tópico, no que não crê o materialismo e ateísmo, isso foi esboçado pela nossa revista e nós dividimos nos 3 seguintes subtópicos. Não crê na existência de Deus, não crê na existência da realidade espiritual, e não crê na existência de céu e inferno. Vamos à palavra de Deus, Salmos 14, versículo 1. Disse assim, disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Veja o princípio deste versículo que diz que o nécio no seu coração diz não há Deus. Portanto, há pessoas neste mundo, aqui o salmista os chamou de nécios, tolos, não entendidos, não é? De que não há a pessoa de Deus, há pessoas então, portanto, são estes ateístas. O materialismo é parte, vertente do ateísmo. Seguramente, ainda que existe o materialismo separado do ateísmo, nós vamos ver isso um pouco mais na frente, normalmente na nossa segunda classe. Mas aí estão pessoas que não creem em Deus. Vamos ler Romanos 1 e 20, que é o textuário dessa lição. Romanos 1 e 20 e 21. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e no seu coração insensato se obscureceu. Estas são as pessoas que não creem em Deus. Neste entendimento trazido de Paulo aqui aos Romanos, Deus diz que pela sua criação, pelas coisas que se veem, pelos céus, pelos planetas, pelos átomos, tudo que se é criação, mostra ao homem a verdade de um Criador. E porque as pessoas não quiseram conhecer ou reconhecer e glorificar a Deus como Deus, portanto, os seus corações se obscureceram, e estes são aqueles que hoje nós vemos, como tantos historicamente, ateus, materialistas, não crendo na existência de Deus. Amém? Segundo subtópico, não creem na existência da realidade espiritual. Vamos ler aí o texto de Lucas, capítulo 20 e versículo 27, diz, e chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Então veja que é uma seita que não crê na ressurreição. Ainda no versículo de Atos, capítulo 23 e versículo 8,
Diz assim, dos mesmos saduceus, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. O que isso quer dizer? De que mesmo dentro do judaísmo, as diferentes seitas, então existia uma delas, os saduceus, que aí na Bíblia encontra este entendimento, esta realidade sobre esta seita, de que não criam nessas três coisas, nem na ressurreição, nem nos anjos, na existência de anjos, nem em espírito. No entanto, os fariseus sim reconhecem. Então vejo que há desde aquele tempo já, determinadas pessoas que creem diferentemente da realidade espiritual. E os materialistas creem somente na matéria, portanto, não reconhece nenhuma realidade espiritual, desde a natureza espiritual do homem a um mundo espiritual, o qual nós reconhecemos pela Bíblia Sagrada. Há pessoas que não reconhecem de forma alguma. Terminamos com o entendimento de que não creem na existência de céu e inferno, isso sendo ainda mais comum, até extrapolando os materialistas e ateístas no conceito que nós estamos estudando neste dia. Vamos ler os textos de Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10, a palavra diz assim, olha: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Quem lê este texto aí de Jó entende uma teoria que é conhecida como a aniquilação, ou seja, alguém que morreu, desapareceu. Não há futuro, nunca mais vai ser visto, não torna a subir. Claro que este contexto estaria vamos dizer, roubando o texto das escrituras completamente, como quem pode dizer, a Bíblia diz não há Deus, nós acabamos de ler o versículo, né, que diz, disse o necio em seu coração, não há Deus. Então a Bíblia diz que não há Deus, como pode ser? Isso é tirar do contexto, mas se nós tomarmos, por exemplo, este texto de Jó, você vai ler, né, fora de um contexto da escritura, esta realidade aí, por exemplo, de que a nuvem se desfaz e passa, ou seja, desaparece, não é assim? Então, aquele que desce à sepultura, ou seja, morre, não vai tornar a subir. Este é o conceito bíblico, não, mas muitas pessoas não creem na existência de uma vida após a morte, portanto, seja de uma vida no céu, ou seja, de a realidade de um inferno. E eu deixei neste tópico um versículo bíblico para estar claro com a palavra e a figurativo do céu e do inferno, para que nós tenhamos como defesa ainda de que este conceito, esta realidade está mais vezes na Bíblia. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2 diz, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto onde? No céu, e um assentado sobre o trono. Portanto, esta visão, portanto, esta manifestação, portanto, esta profecia, esta visão de João foi dada, não é? Os irmãos sabem, ele estava na ilha de Patmos e foi dada esta revelação, talvez seja a melhor palavra, não é? Ele foi arrebatado em espírito, Deus o permitiu ver as coisas que haveriam de acontecer, e entre elas essas que está narrada aí em Apocalipse capítulo 4. Onde aconteceu isso, irmãos? No céu, aleluia! Que céu é este? Aonde o Senhor mora, não é o céu que nós vemos, não é? Nesta estratosfera terrestre, não é o céu do universo, mas é o céu da eternidade, aonde está o trono de Deus, e este céu existe, a Bíblia está falando dele aí. Vamos ainda ler Salmos capítulo 9, versículo 17, diz assim a palavra de Deus, os ímpios serão lançados aonde? No inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, não só neste texto, mas em outros tantos da Bíblia Sagrada, a realidade de uma punição eterna, do fogo eterno, de um inferno, portanto, de uma vida eterna, seja de privilégio, de gozo, seja de punição. Esta existência é uma realidade negada por muitas pessoas, inclusive alguma denominação ou parte do que nós consideramos evangélicos. Alguns desses você pode procurar saber que se ele ensina a aniquilação, portanto, a não existência de uma vida eterna,
não é? Então, este é um conceito que não é bíblico, portanto, não está correto. E você pode só imaginar como se alguém não crê na palavra de Deus, na existência de céu, inferno, condenação ou vida eterna com Deus, como isso pode afetar na decisão pelo caminho de Deus estando em vida. Não há, na minha opinião, não haveria necessidade de enviar-se um Salvador para uma humanidade que tão somente depois de passar desta vida será aniquilada a sua existência. Provas disso biblicamente são inúmeras mais do que estas, mas deixamos aí para que os irmãos a tenham para compartilhar. Amém? Vamos ao segundo tópico. Obras de Satanás pelo materialismo e ateísmo. Primeira delas, Satanás cega. Segunda, Satanás engana. Terceira, Satanás influencia. Vamos lá aos textos bíblicos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: nos quais o Deus deste século, Deus com Deus minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Este Deus deste século está figurando a pessoa do inimigo de Satanás, que diz neste texto o apóstolo Paulo, cega o entendimento daqueles que não chegaram ainda ao conhecimento da verdade, para que não recebam esta luz. Então este processo de impedir, de cegar, de impedir que a luz chegue aos corações, então é uma das obras de Satanás nas pessoas que ainda estão sobre a sua tutoria, mas graças a Deus que a palavra e o evangelho, diz ela mesma, é o poder de Deus, aleluia, e quando nós falamos dela, o Espírito Santo pode trabalhar, convencer e superar esta tentativa satânica de cegar, permitindo que a luz da palavra resplandeça nesses corações e eles possam então crer, aleluia, ser convencido pelo Espírito e vir à salvação. Deixamos ainda 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 26. Eu vou ler do 25 para contexto. Instruindo com mansidão os que resistem. Então estamos falando daqueles que resistem. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E olha aí, o trabalho de Satanás está no 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Veja isso, esta obra de cegar também neste contexto trata no sentido de adormecer, de enlaçar. Então o diabo está os enlaçando, impedindo nesta sonolência, quando a vontade de Deus para estes que resistem é que eles se desprendam destes laços, não é? Para virem ao conhecimento, para conhecerem a verdade. Aliás, o texto bíblico diz conhecerem a verdade, chegarem ao arrependimento. Glória a Jesus. Segunda coisa que Satanás faz, ele engana. Vamos ao texto mais importante, por que não dizer do engano de Satanás, porque foi o primeiro. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 5, leiamos este texto para refrescar a nossa memória. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sabereis e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos ler ainda o versículo 13 deste capítulo que diz, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher o quê? A serpente me enganou e eu comi. Queridos irmãos, está aí então a prova bíblica de Satanás sendo um enganador. A mulher disse, a serpente me enganou. Claro que ela foi boba de desobedecer. Boba é uma palavra minha, né? Não é a palavra bíblica. A serpente questionou a Deus, mentiu
desmentiu a palavra de Deus, quando a mulher disse, certamente nós morreríamos, porque foi o Deus disse. O que a serpente falou? O que Satanás falou na cara dura na mulher? Ele disse, certamente não morrereis. Que isso, irmão? Dizendo Deus sendo mentiroso, né? E é isto que Satanás sempre tem querido, sempre quer fazer na nossa sociedade, na nossa vida, desmentir a verdade de Deus. Mas nós estamos aqui, irmãos, eu e você, você e eu, para nos ancorarmos na verdade de Deus, e como Jesus enfrentou o diabo no deserto, nós continuamos a enfrentar o inimigo, aleluia, nas nossas vidas, segurados, não na nossa força, mas na verdade da palavra de Deus. E porque a mulher não obedeceu a palavra, deixou-se ser enganada pela serpente, pelo diabo, então quando ela olhou para o fruto, ela o viu diferente, ela o viu brilhoso, ela o viu saboroso, o viu desejoso para dar entendimento. Que história é essa, Eva? Esta história de desejoso para dar entendimento já foi fruto do engano de quem, irmãos? Do engano de Satanás. Vamos ler ainda João capítulo 8, versículo 44, a palavra diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade. Aí o diabo, sempre mentira, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o Satanás, ele cega, o Satanás, ele engana, porque ele é mentiroso desde o princípio. Terminamos este segundo tópico com a letra C, que diz Satanás influencia. Olha lá no mesmo texto que nós lemos de Gênesis 6, se a gente caminhar mais um versículo no 6, diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que eu vejo aí, irmãos? A influência de Satanás. Depois de conversar, depois de dizer que a coisa não era bem assim, não é bem assim, Deus fez isso porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Veja, irmãos, por favor, em nome de Jesus, vamos, igreja, nos despertar para entender. E olha, nesta lição, junto com a live que nós vamos falar, nós vamos trazer isto bem aflorado, aleluia, para abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, porque não há mais tempo de nós brincarmos, né, desta realidade de ser crente, irmãos, porque o diabo tem feito isto mesmo todo dia, irmãos, né, com suas palavras enganosas, dizendo aos ouvidos da sociedade esta realidade. Não é bem isso que Deus quer, Deus tem essa outra intenção, Deus, isso não é de Deus, e não é bem assim que você entendeu, não, enfim, a Bíblia não quis dizer verdadeiramente isso. Todo este desmentir da verdade bíblica, irmãos, tem sido a obra do diabo. E, infelizmente, tem se minado dentro da igreja. Por isso, essa preciosidade de lições trata exatamente o que? Olha aí, as sutilezas de Satanás tentando entregar na igreja de Cristo, né? Ante a volta de Jesus. Então vamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais e estarmos atentos a esta capacidade influenciadora, maligna, porque nós não escutamos Satanás fazer. A gente ouve na voz de um cientista, a gente ouve na voz de um artista, a gente ouve na voz de um pregador, a gente ouve na voz de uma pessoa de sucesso, mas quem está por trás, por favor, de toda voz que desmente o que é de Deus? Me diga, Satanás. Lucas capítulo 4, versículo 5 a 7, a palavra de Deus diz o seguinte: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe a Jesus, ok? O diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O que eu vejo aí, irmãos? O que eu vejo aí? Vamos partir daquilo que nós estamos escrevendo neste tópico. O diabo influencia, ele tentou influenciar Jesus. A quantas pessoas o diabo, através de outros e através mesmo de revelações espirituais, demoníacas, oferece glória, oferece poder, oferece, não é? Quantas pessoas até estão aí por aí na internet falando, fez pacto com o inimigo para receber isso e aquilo. Isso é coisa das trevas, não se vale nem mencionar em nosso meio. Mas a verdade é que ele é um usurpador e um mentiroso.
O poder não é dele, é verdade que ele usurpa, é verdade que ele tem liberdade espiritual que o homem, não é, por causa do pecado permite, não é, esta atuação até, mas os seus dias estão contados, mas o fato é de que não é do diabo. Deus está sobre todas as coisas, mas ele teve essa ousadia de falar com Jesus, irmãos, o Filho de Deus. Este texto que nós acabamos de ler. No entanto, não só usurpador, mentiroso, mas nessa mentira ele tenta fazer o que? Influenciar. Ele tentou influenciar até a pessoa de Jesus Cristo, que com a palavra de Deus, usando em autoridade a palavra de Deus, o Senhor Jesus retrucou, aleluia, toda tentativa, toda armadilha espiritual satânica contra o seu ministério que estava por começar, e o Senhor saiu vitorioso daquele monte da tentação. Que Deus dê à igreja, a sua vida, a minha vida, a cada um de nós nestes dias finais, a mesma autoridade, em nome de Jesus. Passemos e terminemos esta lição com o terceiro tópico, e se você tem sido abençoado, não deixe de deixar um like, irmão. Isso fala para o YouTube que as pessoas que estão assistindo esse vídeo estão sendo abençoadas e eles vão permitir que outros venham a assistir também para a glória do nome de Jesus. Se você não se inscreveu, se inscreva, ponha notificação. Nós fazemos de tempo em tempo algumas lives e assim você será notificado sem precisar estar buscando. Passamos ao terceiro tópico, a defesa do crente quanto ao materialismo e ao ateísmo. Portanto, como é que a gente pode se defender, irmã, dessa verdade? 3 maneiras, olha aí. Primeiro, a defesa através da fé. Segunda, a defesa através da ciência. E terceira, a defesa através da apologética. Amém? Ora, primeira e mais importante, irmãos, tudo que fala de coisas espirituais, irmão, qual é o escudo que a palavra de Deus diz lá? É o escudo da fé, aleluia. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Esta é a vertente do crente bíblica. Nós não primariamente trabalhamos com a razão, vamos falar dela, ela é importante, ela é parte. Ninguém cristão vive já no mundo espiritual, de tudo não, nós estamos aqui, mas mais do que tudo a nossa fé é a nossa âncora, irmãos, aleluia, é a maneira que nós recebemos a Deus e as coisas de Deus. Portanto, a primeira defesa contra materialismo, ateísmo e toda a artimanha do diabo é a nossa fé. Vamos ler Hebreus, capítulo 11 e versículo 3, diz assim: pela fé entendemos, pela fé, aleluia, nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Fala do que aí, irmãos? Da criação. Pô, como é que a gente crê na criação? Porque vê a matemática, a ciência, esquerda e direita, primeiro do que tudo, irmão, é pela fé. Está escrito na Bíblia que Deus criou pelo poder da sua palavra, como está esse texto de Hebreus aí esclarecendo. Foi feito pela palavra de Deus, não foi pela matéria, não foi pelo que é aparente. Como é que a gente crê nisso, irmão? Porque nós fomos provados por A mais B? Não, pela fé. Essa é a primeira defesa do crente. 1 Coríntios 1:22 e 23, a palavra de Deus diz o seguinte: porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Que é isso, irmãos? De um lado um pede razão, do outro lado pede explicação, do outro quer uma coisa e da outra. Aí a gente se segura onde, irmãos? Cristo crucificado, Cristo ressuscitado e toda a verdade de fé que aprendemos pela palavra de Deus. Amém? Efésios 2:8, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio de quê? Da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Terminamos com Judas capítulo 1, o único, versículo 3, que diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, você sabe este texto, é isso mesmo, a batalhar pela fé que uma vez foi dada a santos. Ai, se o diabo pudesse roubar a nossa fé, mas não pode, aleluias, e o Espírito Santo e a palavra de Deus, aleluia, ela fortalece a cada dia a nossa fé, e é por isso que você tem que estar aqui ouvindo a palavra na sua igreja, ouvindo a palavra na sua casa, com a sua palavra, porque ela fortalece a nossa fé. E essa é a nossa primeira maior defesa contra todo e qualquer
dado do inimigo. Passemos ao segundo tópico, como defender. Primeiro, materialismo, ateísmo. Irmãos, tá aqui o escudo. Nós cremos, aleluia, e cremos na palavra de Deus. Segundo, a ciência. O texto áureo fala o seguinte, a gente leu já, né, aqui Romanos 1:20, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, olha, coisas profundas, hein? Olha o que Deus diz aí. Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Queridos irmãos, esta é uma realidade. Quanto mais eu entro no estudo das coisas científicas, na beleza da matemática espacial, que eu imagino que a maioria de nós nunca nem pensou na existência de uma matemática espacial. Ora, quando eu olho no sentido atômico e subatômico do ser humano, quando eu olho a beleza da perfeição dos sistemas que formam o corpo humano, com a realidade de micro-organismos, que hoje se descobriram estarem em maior número no corpo do que as próprias células humanas, ou seja, coisas enormes, difíceis até do homem compreender, mas que a ciência tem visto. Quanto mais eu me aprofundo em ver o micro e o macro acerca do universo, eu vejo a grandeza de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a obra de um Criador, eu vejo algo extraordinário, eu vejo a perfeição de um Deus, irmãos, que é incrível. E eu fico escandalizada como as pessoas que mais chegam a este conhecimento se afastam de Deus mais ao invés de se aproximar. Mas para minha surpresa e certa alegria, eu encontrei uma pesquisadora cristã que escreveu alguns livros, e num de seus livros, quando eu li, ela disse, olha, a verdade é que muitos desses cientistas encontram Deus através de suas pesquisas, do reconhecimento. Quando eles encontram estas verdades, não há outra maneira do que entender que há um Deus criador, e muitos já vieram para Cristo neste caminho. Eu fiquei muito alegre, porque essa é o meu entendimento, ou seja, a ciência, disse Paulo aí, né? A realidade da criação, ela prova a existência de um Criador, aleluia. E a ciência verdadeira, ela prova aquilo que é a verdade. Irmãos, aqui entre nós, todas estas falsas teorias, desde a teoria da evolução, como outras tantas teorias e filosofias que estão tentando se montar na ciência, não podem ser provadas, irmãos. Gene gay, teoria da evolução, tudo isso, há uma tentativa grande de conseguir comprovação científica, mas até hoje não se consegue. E enquanto a ciência for nesse sentido verdadeira, não vai conseguir, aleluia, porque a palavra de Deus é a verdade, amém, igreja? Terminamos neste contexto com 1 Timóteo 6:20, que diz, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Há uma falsa ciência, irmãos, que clamam, que profanam, né, que são opostas às verdades das Escrituras Sagradas. Portanto, a ciência verdadeira, ela prova a palavra de Deus. Mas eu quero dizer que quando a ciência comprova alguma coisa bíblica, irmãos, está certo, porque nós cremos o quê? Na palavra de Deus. Mas outra realidade, aqui Paulo diz a Timóteo, muitas teorias que não são verdadeiras, são pessoas montando naquilo, né? Porque quem conhece um pouquinho de ciência sabe como é fácil se manipular, né? As conclusões. É por isso que um dia você vê na notícia que café faz muito bem para você, né? No outro dia diz que faz muito mal. Num tempo do mundo, bacon era muito bom para sua saúde, no outro tempo já não é mais. Por quê? Pela manipulação do mundo da ciência, estes fazendo por questão financeira, de negócio, mas muitos até por questões ideológicas. Amém? Terminamos este nosso estudo com a defesa através da apologética. O que é isso? É o uso da razão para defender a nossa fé. Uma vertente que muitos seminários bíblicos, né, existem cursos especializados nessa área de apologética que ajudam aos crentes, principalmente jovens que vão entrar no contexto universitário,
contrário, que são há uma agressão à sua fé cristã, muitos deles se preparam no sentido da apologética, de uma defesa racional do cristianismo, e seria esta maneira também de se defender. Antes, santificai a Cristo, diz 1 Pedro 3:15, como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja aí, Pedro chama a atenção de que nós devemos explicar, não é? Responder e estar preparados. Parte do estudo da apologética é esta capacidade. No entanto, veja de que não é necessariamente baseada na fé, mas no entendimento racional. É possível? Sim. Existe? Sim. Devemos conhecer? Sim. Mas eu ainda penso que a força maior da nossa defesa não está aí, está na fé. Seguros na fé e com algum entendimento apologético, estamos bem capacitados, aleluia, para defender a nossa fé cristã, porque ela é verdadeira. E terminamos o nosso estudo deste dia com Neemias capítulo 8, versículo 8, que diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que, lendo, se entendesse. Isso foi no período de que o povo foi restaurado, trazido de volta à sua nação, e ali a primeira coisa que fizeram foi ler a palavra de Deus e esclarecer e explicar racionalmente, fazendo com que as pessoas entendessem a verdade da lei de Deus. Que Deus abençoe a sua classe, o seu domingo, a sua semana, a sua vida, não é? Em nome de Jesus, ao estar, se você tiver este privilégio de estar ensinando esta palavra, glória a Jesus, se não, que seja abençoado por ela também. E se você puder estar conosco nesta quinta-feira, vai ser no dia 28 de julho, nós vamos estar indo ao ar às 21h30 horário de Brasília, quando nós estaremos respondendo estas perguntas, né? Acerca de nós como um povo tão religioso brasileiro. Como que pode o ateísmo estar ganhando preeminência? Como isso pode estar acontecendo? Como essa realidade tem acontecido para entrar dentro da igreja, não é? Como nós, crentes, será que nós, crentes, podemos ser influenciados, irmão? Por isso, tem acontecido isso? Vamos falar sobre o novo ateísmo disfarçado na ciência e também o materialismo que se encontra na teologia da prosperidade. Alguns nomes grandes, venham preparados para aprender. Coração aberto, né, irmãos? Porque às vezes a gente vê esses nomes difíceis. Vou dizer para você de onde eu vou tirar o conteúdo daí, tá? Maiormente do livro que foi lançado junto com as lições, o pastor José Gonçalves deu um presente para nós através deste capítulo, mais profundo do que o dos outros, mas eu penso que vale a pena a gente dar uma olhadela nele e, buscando a resposta a essas perguntas, poderá abençoar as nossas vidas e estarmos seguros para juntos ajudarmos aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, a nossa igreja e mantermos nós mesmos de pé ante a vinda de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.